Falando em oportunidades, a gente vai falar sobre herança. Muitas pessoas perdem a oportunidade de entrar com o pedido, muitas vezes, né, de restituição dos bens da pessoa que se foi, enfim. Vamos conversar sobre esse assunto que é um pouco delicado com Marcos Bernardini, que é advogado. Seja bem-vindo ao Revista. Obrigado. Tudo bem, querido? É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Até porque, se a coisa não fica muito bem explicada, né, enquanto a pessoa ainda está em vida, Sim. quais são as responsabilidades, né, os deveres de cada um, naquele momento, os direitos de cada um, a discussão é muito grande depois, né? Então é importante para aquela pessoa que tem bens, exatamente, deixar tudo preto no branco, direitinho, é assinadinho. a melhor coisa preparar antes de acontecer. Esse seria o melhor dos mundos, né? O ruim no Brasil é que assim, não existe uma cultura de conversar sobre isso, de se preparar para esse momento, né, em razão dos seus bens, da sua herança, do que você vai deixar. Então é muito comum no Brasil as pessoas não se prepararem para isso. Mas é ruim. Por que quando será? não Será que as pessoas acham que dá azar? Eu acho que tem medo da morte. Não pode falar de que vai morrer, vai deixar as coisas e tal. É verdade. E é bobeira. Ser, né? É bobeira, né? Porque, infelizmente, vai acontecer para todo mundo e é melhor que esteja tudo já formalizado, regularizado, de acordo com a sua vontade, pelo menos. Para não dar aquela brigaiada depois, né? Muitas vezes a família... tanta briga, né? Porque, assim, olha, briga tem dinheiro, a possibilidade de dar briga é enorme. Mas, pelo menos, fica melhor, fica mais fácil de resolver depois. E existem muitas questões, afinal de contas, os formatos de família hoje estão muito variados, né? Muito. Há um tempo atrás não tinha muita discussão, era um casamento, os filhos, era uma coisa mais quadradinha. Agora hoje existem aí várias formas, existe a primeira, a segunda, a terceira esposa muitas vezes, Exatamente. O contrário união também com a mulher. Estável, não é? Filhos de vários casamentos, união Exatamente. estável, são vários os formatos, então por isso que deixou a situação um pouco mais difícil. Às vezes da gente até discutir. várias uniões estáveis, né? Hoje em dia acontece, né? A gente tem casos em que a pessoa tem uma família num lugar e tem outra família em outro lugar e vive ali uma união estável em conjunto. Ou seja, em tese não poderia até, mas acontece e a gente precisa resolver. Tá bom. Vamos então às perguntas do pessoal das ruas. Você sabe que muita gente também, não só aqui no estúdio, mas fora dele, tem dúvidas sobre esse assunto herança. Roda aí a pergunta do Pedro pra gente ver. Oi, o meu nome é Pedro. Eu queria saber o que acontece com a herança quando não há testamento. E aí? Quando não há testamento, o que acontece com Nós temos uma sucessão chamada de necessária ou legítima, ou seja, a lei, quando não há testamento, ela traz ali uma forma de como vai acontecer. Então, primeiro vai para os seus descendentes, depois ascendentes e o seu cônjuge ou companheiro, né, dependendo da sua relação. Então, primeiro não deixou nada, não deixou testamento, não tem nenhuma disposição, o que você tem de patrimônio vai para os seus filhos. Não é? Descendentes são os filhos diretos. Descendentes são os filhos. Não é? São ascendentes. Filhos. Ascendentes, o pai ou o avô. Não é? Então, filho, neto, depois pai, avô, não é? E o cônjuge ou o companheiro também tem direito a receber herança. E como que fica essa divisão? É sempre partes iguais para essas pessoas? Vai depender se ele tem uma união estável ou ele é casado, qual o regime de bens, né? Mas entre os herdeiros se divide em partes iguais. Né? Então, eu tenho ali uma divisão, pelo menos igualitária. Mas pode mudar alguma coisa em razão do regime de bens, se a pessoa é casada, se não é casada, se vive numa união estável ou não. Isso pode mudar. Mas entre os herdeiros, sempre o que vai ser dividido para os herdeiros se divide sempre de forma igualitária. Tá certo. Mais uma pergunta? Vamos ver quem tem pergunta pra gente agora. Oi, meu nome é Rebeca e eu tenho uma pergunta para fazer. E se a pessoa não tem herdeiros, para onde vai a herança? Interessante. Nesse caso, é muito importante fazer um testamento, né? Porque pelo testamento, se você não tem os herdeiros, filho ou nenhum tipo de parente, vai para o Estado, né? Então você poderia, por testamento, estabelecer uma ONG, uma casa de caridade, uma instituição, um hospital. Então você poderia direcionar o seu patrimônio, não é? Agora, se você não faz isso, no final das contas, acaba indo para o Estado. Mas se a pessoa não tem herdeiros, mas tem, por exemplo, o pai, o avô, não vai para essas pessoas da família? Então, o pai e o avô é herdeiro também. Herdeiro também, como você falou. Então, são os descendentes, são os primeiros. São. Não tendo os herdeiros, vão para os ascendentes. São herdeiros também. Então, e o cônjuge ou o companheiro. Agora, se a pessoa não tem ninguém, todo mundo já morreu, ou seja, não tem filho, não tem, o pai já faleceu, não tem tio, não tem ninguém,
essa herança, se não deixou testamento, vai então para o Estado. Tá. O Estado, ele pega essa herança para ele. Olha que saco. Muito ruim, é melhor fazer um testamento, né? Melhor deixar não um vamos testamento. deixar nada para o Estado. Sobrinhos, netos, esse Também grau de parentesco conta também? Conta também, não é? Até o sobrinho entra, ou o primo, dependendo da relação, é possível. Netos já não. Neto, sim, está na primeira linha. Está na primeira linha. Está na primeira linha, Tá. né? Então, sobrinhos e primos também imagina estão você, se eu sou casado e eu tenho um filho, né? E o meu pai e minha mãe estão vivos. Então, morri, primeiro vai para o meu filho. Se eu não tivesse o meu filho, vai para a minha mãe e também para a minha companheira. Tá. Né? É essa a primeira ideia de divisão de bens numa herança. Tá. Se eu não tiver ninguém, então eu não tenho filhos ou netos, meu pai e minha mãe já são falecidos, não é? Não tenho irmãos. Aí, nesse caso, se eu não deixei testamento, aí vai para o Estado. Aí o Estado vai lá e pega tudo para ele, né? Danadinho. Vamos falar com o Ricardo agora? O Ricardo tem uma pergunta também para você. Vamos ver. Meu nome é Ricardo, eu gostaria de saber se filhos adotivos são herdeiros também. Boa pergunta. Interessantíssimo, né? Os filhos adotivos ou mesmo os tidos fora do casamento, né? Antigamente, bem antigamente, a gente falava que eram os filhos bastardos, né? Aquela coisa que não tinha direito à herança. A gente ouve tanto em novela, né? Exatamente. Hoje não existe isso mais. Então, tanto os filhos adotivos quanto os filhos tidos fora do casamento, eles têm o mesmo direito daqueles dentro do casamento. Tá. Não importa. O que não vai ter é aquele chamado filho socioafetivo. Né? Então, os filhos, hoje nós temos isso, são as mudanças sociais. Que são os filhos daquele seu segundo casamento, por exemplo? Exatamente, é Tá. o meu enteado. Tá. Né? É o meu enteado, eu o trato como um filho, mas ele não é um filho. E eu posso, inclusive, em conjunto com ele, alterar o sobrenome até. Hoje é possível. Nós podemos alterar o sobrenome. Então, imagine, tem casos em que o pai verdadeiro, o pai biológico, abandonou, ele não quer saber, e o filho tem o sobrenome. Mas aí precisa de um processo de adoção, precisa de um reconhecimento de paternidade? Sem adotar, não precisa Mas aí adotar. ele é reconhecido como herdeiro nesse caso? Não é, exatamente, não. Porque é só uma questão afetiva. Tá. Então ele pode trocar o sobrenome, não é? Colocar o sobrenome do padrasto dele, eventualmente, mas o padrasto dele não tem ele como herdeiro. Olha, mas aí pode trocar, inclusive, o sobrenome. Para ele se transformar num herdeiro, daí teria que entrar com esse processo de adoção. Exatamente, aí teria que ter a adoção. Mas é possível que eu tenha dois pais, por exemplo, não é? E aí um deles é o pai biológico e o outro o pai socioafetivo. E o pai socioafetivo, ele não gera herança para o filho dele, porque é só uma questão de afeto. Então, nesse caso, tem que deixar testamento, tem que deixar escrito. Sim, aí pelo testamento, aí dá para deixar. Tá bom. Olha, gente, assim como o pessoal das ruas tem dúvida, imagino que você em casa também pode ter, né? Então, manda aqui através do @Revista da Cidade, interaja com a gente, faça a sua pergunta. Vamos dar uma olhada no que a Jéssica tem para perguntar para você? Roda aí. Oi, meu nome é Jéssica e eu queria saber se as pessoas divorciadas têm direito à herança do ex-marido. Tá bom, daqui a pouquinho você responde? Claro. Vamos deixar essa pergunta no ar. Então, a Jéssica quer saber se divorciada tem direito à herança do ex-marido. Daqui a pouquinho você responde pra gente, tá bom? E vai mandando aí no @Revista da Cidade. Vamos continuar com as perguntas aqui. A gente deixou no ar a pergunta da Jéssica, né? Sim. E aí, Jéssica, vamos rodar de novo a pergunta dela? O que ela perguntou? Roda aí. Oi, meu nome é Jéssica e eu queria saber se as pessoas divorciadas têm direito à herança do ex-marido. Não, né? Não. Divorciou, já era. Divorciou, acabou. Mas se realmente já teve a sentença de divórcio, se realmente houve o divórcio. Tá. Porque acontece, às vezes, da pessoa, no processo de divórcio ou de separação, a pessoa vem a falecer. Nesse caso, ela ainda é casada, ela ainda tem direito, ela ainda é herdeira. Não é? Tá. Agora, se já saiu o divórcio, nesse caso, não, ela não tem mais direito à herança. Mas aí, se o falecido tem outra família... Pode aí é aquela briga. Exatamente, né? pode ter que dividir, né? Ela pode ter que dividir. Se a outra família conseguir provar que já tinha uma relação. Que relação. realmente era uma união estável. Aí vai ter que ser um processo, né? Necessariamente tem que reconhecer isso judicialmente por meio de um advogado. Tá bom. Mas é possível. E às vezes tem que até dividir a pensão, né? Então às vezes a pessoa falece, tem uma pensão do INSS, alguma coisa assim, e essa pensão às vezes é dividida entre a esposa legítima, não é? Aquela que teve o casamento reconhecido, e a companheira numa união estável. Elas acabam tendo que dividir, então, não só a herança, mas até a pensão que eventualmente ele receba. Tá certo. Tem mais uma pergunta do João. Vamos ver qual é?
João e a minha questão é o que é e como pode ser feito o inventário? Nossa, nosso amigo português. Um beijo para você, João. Obrigada pela pergunta. E aí? Muito interessante. O inventário, ele é um processo, não é, que pode ser judicial ou não, pode ser feito em cartório, mas sempre acompanhado de um advogado, então não é possível fazer o inventário sem advogado. E o inventário serve para transferir a propriedade dos bens deixados pelo falecido. Não é? Tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Imagina, ele deixou um carro, não é? Eu não consigo ir até o órgão público, eu não consigo ir até o Detran e pedir para transferir para o meu nome. Não pode se apropriar simplesmente. Exatamente. Precisa então, desse documento que comprove que houve a morte. De um procedimento para comprovar que houve a morte, para comprovar quem é o herdeiro, para quem vai esse patrimônio. E a gente tem um prazo então, para fazer esse inventário, né? Sim, são 60 dias após o falecimento. Perdeu esse prazo, tem multinha para pagar. Multa, né? E aí a multa depende do estado, não é? Porque como é um imposto estadual, cada estado vai impor uma multa. Aqui em São Paulo, a multa são 10%. Né? Em cima do valor do bem. Em cima do valor do imposto. Em cima do valor do imposto. Então, quando você vai pagar, é um imposto de transmissão, né? Então, a gente paga imposto para tudo. Quando eu for pagar esse imposto, 10% de multa pelo atraso. Maravilha! Gente, é o seguinte, quer fazer contato com o Marcos Bernardini? Estou achando uma pena que eu não consegui aqui atualizar para fazer a sua pergunta, mas a gente traz o Marcos aqui de novo para a gente continuar esse assunto aqui no Revista, tá bom? Marcos Bernardini, advogado, você faz contato através do e-mail mmber@uol.com.br mmber@uol.com.br. Meu querido, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer. Então, um beijo, até a próxima, viu? Obrigado, Foi muito bom, viu? muito esclarecedor o nosso papo de Obrigado hoje. pelo Obrigada, convite. muito bom.